Ok, vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Temos, por enquanto, Natália e Yasmin. Tudo bem com vocês, meninas? Como é que vocês estão? Tirando o calor, né? Obviamente. Aquela chuvinha foi só para enganar, né? Foi só para deixar a gente na vontade. Hoje eu tô suando aqui na cadeira. Tá difícil. Complicado, complicado. Não é não? Eu pensei, pô, agora vai começar a temporada de chuva. Agora sim eu vou me dar bem. Aí só parece que piorou o calor, não deu para entender. Boa tarde, Yasmin, boa tarde. Meninos, vamos esperar só mais um pouquinho, só para ver se o restante da turma aparecer aí. Se ninguém aparecer, vai só a gente mesmo. Vamos esperar só um pouquinho. Enquanto isso, vou abrindo aqui a lista da semana passada. Prontinho, já está aberto aqui. Opa, Luciana chegou também. Boa tarde, Luciana. Acho que já tá bom, né? Na verdade, não costuma aparecer muito mais do que isso, não, né? Quem chegar depois pega o bonde andando. Então vamos lá, vamos começar com a pergunta de sempre. Alguma dúvida? Alguém quer que eu resolva alguma questão da lista da semana passada, de quantidade de movimento? Fale agora ou cale-se para sempre. Cinco segundos. Última chance, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Então, beleza, vamos para a lista dessa semana. Já coloquei lá no Google Classroom. Vou mandar o link aqui, porque vai ser bom se vocês também abrirem a lista aí para vocês. Claro, quem tiver num computador, né, e tal, para poder facilitar. Diga, Luciana. Ah, beleza, beleza. Vamos lá, 21. Ah, essa é boa, hein? Foi da prova do ano passado, do vestibular. Vou tirar um print aqui dessa figura. Beleza. Ok, vamos lá. 21 são vários itens, né? Vamos fazer todos, porque um vai meio que precisar do outro, né? É tudo meio que correlacionado. Então, melhor fazer tudo de uma vez. Bom, é uma explosão, certo? Uma explosão. Tem lá um asteroide, né? Se eu não me engano. E a gente vai botar um TNT, né? Botar um explosivo lá, que vai estourar e vai separar em dois pedaços o nosso asteroide. Bom, primeira afirmativa. A quantidade de movimento do sistema aumenta após a explosão da carga Q? Errado, tá? Errado. Lembra que eu falei para vocês que toda explosão, colisão e disparos vai haver conservação da quantidade de movimento, porque vai ser considerado um sistema isolado. Aí você pode pensar, professor, mas a bomba vai fornecer velocidade para esses caras. Mas a questão é, independentemente se vai ganhar velocidade ou não, essa bomba, essa explosão, é como se fosse um empurrão entre os dois fragmentos, né? Quando uma coisa explode, separando em 2, 3, 4 fragmentos, não interessa, é como se todos esses fragmentos estivessem se empurrando ao mesmo tempo. Ou seja, é como se fossem forças internas. E forças internas não alteram a quantidade de movimento do sistema, tá? Não vai mudar a quantidade. O que muda, de fato, é a energia, que eu já posso pular, inclusive, para o item 5, ó. Vou pular direto para o item 5. A energia cinética do sistema se conserva, mesmo após a explosão? Errado. Ele fez justamente o contrário. A 1 e a 5 estão erradas. O que conserva é a quantidade de movimento, porém,
Nesse caso, a energia cinética não se conserva. A gente vai ter mais energia devido à explosão. Beleza? Agora vamos fazer as contas aí dos itens 2 e 3. Na afirmativa 2, ele quer saber se essa relação das massas é a mesma relação das velocidades. Bom, eu vou escrever a equação do sistema isolado, né, de conservação da quantidade de movimento. Só temos um pequeno probleminha. As direções serão diferentes, né? Cada fragmento sai numa direção diagonal aí, né? E a gente vai ter que separar o problema em duas direções perpendiculares. Parecido com aquela questão do canhão, né, que a gente fez, em que eu separei em eixo X e eixo Y, aqui vai seguir na mesma ideia, olha só. Eu vou chamar esse eixo aqui de eixo Y, que seria o eixo já da direção inicial do movimento do asteroide, certo? E perpendicular a ele, vou colocar aqui um eixo que eu vou chamar de X. Prontinho. Então, vou ter que fazer duas equações, na verdade, né? Primeiro, eu vou ter que fazer no eixo horizontal e depois no eixo vertical. Acho que é até melhor se eu passar aqui para baixo, que vai ficar mais bonitinho. Sistema isolado na horizontal. Se bem que horizontal não faz sentido, né? Vou colocar eixo X e depois eixo Y. Eixo X. E aqui do ladinho, eixo Y. Bom, vamos lá, vamos começar pelo eixo X. A quantidade depois tem que ser igual à quantidade de movimento antes. Porém, eu já consigo perceber que antes de rolar a explosão, o asteroide não se move no eixo X, né? Então, a quantidade de movimento anteriormente vai ser igual a zero. Na direção X, não tinha quantidade de movimento. Tá, e depois? Bom, depois eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Essas velocidades de cada asteroide, eu vou ter que decompor nas respectivas direções. Então, esse primeiro asteroide, por exemplo, ó, ele tem uma velocidade no eixo X e outra no eixo Y. Vou desenhar aqui esses vetores. Ó. No eixo X e outro no Y. Então, eu vou chamar de V1X e de V1Y. Da mesma forma, nós temos aqui o segundo fragmento, né, com uma componente no eixo X e outra no eixo Y. Então, fica V2Y e aqui fica V2X. Pronto, agora sim. Voltando aqui para o cálculo, no eixo X eu vou colocar M1V1X mais M2V2X. Isso é igual a zero. Agora vamos para o eixo Y, né? Depois a gente termina essa conta. Vamos para o eixo Y. A quantidade depois é igual à quantidade antes. No depois vai ficar M1V1Y mais M2V2Y. E no antes, eu vou colocar toda a massa emissão do asteroide, que vinha com uma velocidade V. Prontinho, tá aqui as duas equações, e agora é só desenvolver esses dois cálculos, né? Vamos ver onde é que a gente chega. Lembrando que o item, né, quer saber a relação entre as duas massas e as duas velocidades. Eu acho que só com a primeira já dá para responder alguma coisa, quer ver? Ó? Vamos se concentrar só nesse primeiro cálculo daqui. Como é que eu vou obter essas componentes horizontais, né, das velocidades no eixo X? É só você identificar aqui onde é que estão os nossos ângulos, tá? O ângulo alfa, ele está aqui no eixo Y e não no eixo X, né?
Esse é o ângulo alfa. E o ângulo beta, a mesma coisa, ele está aqui no eixo y e não no eixo x. Logo, para o eixo x, eu vou usar seno de alfa e seno de beta, respectivamente. Vai ficar assim, ó. M1, V1, seno de alfa, mais M2, V2, seno de beta, que é igual a zero. Bom, vou passar o M2, tudo que é o 2 para o lado direito, vai ficar M1, V1, seno de alfa, é igual a menos M2, V2, seno de beta. Procurando aqui no item, né? A gente vai ter os dois ângulos, o alfa igual a 30 e o beta igual a 60. Então vai ficar M1, V1, seno de 30 é 1 sobre 2. E do outro lado, M2, V2, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Bom, posso simplificar aqui esse 2 do denominador, né? Vai, 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 vai. E a gente chega na seguinte relação. Opa! Se eu dividir M1 sobre M2, né, eu vou passar o M2 aí dividindo, a gente chega em raiz de 3, V2 sobre V1. Raiz de 3 que é aproximadamente 1,7, né? Então fica mais ou menos aqui, ó, 1,7 V2 sobre V1. Bom, acho que o item está errado, né? Porque ele fala que é 1,5, não é isso? Ou não, ele fala que é maior que 1,5. Como deu 1,7, então o item está correto, né? 1,7 é maior que 1,5. Isso pode estar até questionando, ah, tá, mas e o sinal de menos, né? Por que o sinal de menos não considera? Bom, na verdade, pessoal, aquele sinal de menos é só uma questão de referencial, certo? Só referencial, apenas referencial. É porque na direção do eixo X, um fragmento sai para a esquerda e outro fragmento sai para a direita. Como eles são em sentidos opostos, acaba aparecendo esse sinal de menos. Só que tirando isso, o sinal negativo não faz diferença nenhuma. Tudo bem? Beleza? Vamos ver agora o outro item. Bom, se a massa 1 for igual à segunda, então V1 é igual a raiz de 3 V2. Ah, não, perdão. Se a massa 1 é igual a massa 2 e a velocidade 1. Ah, não, agora sim, beleza, beleza. Então, vou fazer essa consideração, né? Vou supor que as duas massas são iguais. Vou considerar que V1 é igual a raiz de 3 V2. Vamos lá, vamos lá. Vou usar agora essa outra equação para ver se eu descubro alguma coisa, né? Deixa eu jogar ela um pouquinho para o lado. Beleza. Bom, como as massas são iguais, eu vou colocar, ao invés de M1 e M2, eu vou colocar simplesmente M. Então, vai ficar, ó, M V1 cosseno de 30 mais M V2 cosseno de 60. E você concorda comigo que a massa do asteroide, como ele se separou em dois fragmentos iguais, de massa M, então é porque a massa total dele tem que ser 2mzinho, né? É a massa dos dois fragmentos juntos. Então, 2m vezes v. Bom, já vou simplificar agora a massa em todos os termos. Ó. Bye, 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 bye. O cosseno de 30 nós sabemos e o cosseno de 60 também. Vai ficar V1 raiz de 3 sobre 2 mais V2 vezes meio. Isso é igual a 2m. Bom, aí agora é só fazer a substituição, né? Ele diz que a velocidade V1 é raiz de 3 V2. Então, a gente tem esse cara daqui, ó. V1. Eu coloco raiz de 3 V2. Bom, fazendo essa substituição, raiz de 3 com raiz de 3 fica 3. 3 sobre 2 mais 1 sobre 2 fica 4 sobre 2, ó. Resultado, a velocidade do fragmento 2 é igual
a própria velocidade do asteroide. Ufa, muita conta, né? Muita conta. Mas, sei lá, uma questão mais trabalhosa, né? Do que difícil. Não teve nenhuma grande sacada, não. Era só fazer a decomposição que dava tudo certo. Beleza? Tirei sua dúvida, Luciana? Alguma pergunta? Questionamento? Beleza, beleza. E o item 4 está certo, né? O item 4 está certo que é definição de sistema isolado. No sistema isolado, o centro de massa não se altera, já que não tem forças externas. Perfeito, beleza. Questãozinha boa para revisar, né? Agora sim, vamos para nossa lista dessa semana. Pessoal, como eu falei para vocês, né, eu tinha até pedido para vocês, se possível, darem uma revisada já em gravitação e hidrostática, né? Porque infelizmente vai ter que ser os dois conteúdos de uma vez só. E aí, para ficar um pouco mais rápido, né, digamos assim, um pouco mais eficiente, eu já peguei aqui uma questão da UNB também, tá? Essa aqui é da prova de 2014, que tem esses vários itens, né? São 8 itens. E se eu não me engano, tinha até mais na prova, tá? Eu tirei alguns, tinha até mais, eu acho. 8 itens só de física. Cada item a gente vai relembrar um tópico diferente, né? Então, assim, apesar de eu fazer uma questão só de gravitação, vai ser uma questão completíssima. E não sei se vocês já viram essa prova, é a prova de 2014, que foi assim uma prova dificílima, dificílima. Eu nunca me esqueço dessa prova. Eu saí do ensino médio em 2012, né? Eu formei ali no ensino médio no final de 2012. E eu comecei a dar monitoria como monitor de física, né, em 2013. Eu estava no início da faculdade, né, na UNB, e eu comecei a dar monitoria. Aí eu lembro dessa prova porque em 2014 foi o primeiro ano em que eu fui fazer a prova da UNB como professor, né? Apesar de eu ser monitor, né? Eu já podia entrar lá naquelas salas dos professores. Para quem não sabe, todo ano, né? Todo vestibular da UNB, o CESP organiza uma sala só para os professores, né? Tem cafezinho e tal, é tudo bem bonitinho, só para a gente poder resolver a prova mesmo, sabe? Aí todos os professores de Brasília vão lá resolver juntos. E foi a primeira vez que eu fui, né? Aí eu lembro que eu fui, pois é, não, e é tudo organizado, tem horário de entrada, eles revistam, né? Tem que guardar celular também, é tudo. Enquanto vocês estão fazendo a prova lá, a gente também está fazendo a prova, só que a gente pode ficar em pé, a gente pode ficar andando de um lado para o outro, conversando um com o outro, né? É bem legal para fazer um networking, assim, pois é, eu me senti muito poderoso, né? Como é que eu posso dizer? Quando foi a primeira vez, né? Todo mundo, opa, tudo bom, professor? Eu falei, opa, tudo bom. Eu tinha meus 19 anos, né? Sei lá, eu era monitor ainda. Mas eu fui assim, me achando, nossa, eu lembro até hoje, eu fui assim, porra, vou fazer a prova na sala dos professores, meu irmão. Porra, eu sou foda, né? Tipo assim, porra, faço física na UNB, meu irmão, sei de tudo. O que é essa provinha de vestibular? O que é vestibular? Tinha um ano que eu tinha feito vestibular, eu tava me achando. Nossa, eu quebrei a cara. Eu peguei a prova assim, eu fiquei, meu irmão, que prova é essa? E assim, você tem que mostrar que sabe, né? Você não pode ficar assim, meu Deus, gente, meu Deus. Porra, um monte de professor fazendo junto com você, né? E eu assim, me fazendo assim de pensativo, sabe? Nossa, essa questão. E por dentro eu tava assim, fudeu, velho, não tenho nem ideia. Nossa, mas eu sofri. Assim, o pessoal tudo já tinha terminado, já tava tomando cafezinho, e eu tava lá fazendo a prova ainda. Trouxa. Mas sim, é porque foi difícil mesmo, tá, gente? Foi difícil mesmo, não tenho o que fazer. E o que eu gosto de falar para vocês é o seguinte: quando vocês forem fazer qualquer prova, seja vestibular, Enem, tanto faz, e vocês acharem a prova difícil, cara, vocês têm que pensar assim, velho, se tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo. É um concurso, né? Se é um concurso, você não tem que gabaritar a prova, você tem que ficar acima dos seus concorrentes. Então pensa sempre nisso, tá? Se tá difícil, é porque tá difícil para todos. Não importa se você foi mal, o que importa é que se todo mundo foi muito mal e você só foi mal, então você tá bem. Sacou? Tipo, isso é a ideia. Da mesma forma, se a prova é fácil, você não tem que sair comemorando assim, a prova foi muito fácil. Porque também, parei, se a prova foi muito fácil para você, foi muito fácil para todo mundo. Né? Então não pode ficar tão feliz nem tão triste só por causa do nível da prova. Mas vamos lá, chega de papo, vamos resolver. Essa prova foi com tema de Marte, né? A prova foi temática, tema de Marte, e foi gravitação quase que a prova toda, né? Por isso que ela foi bem complicada. E aqui ele nos dá umas informações do planeta Marte em relação à Terra. Então, olha só, o planeta Marte tem uma massa de 10% da massa da Terra. Ele tem um raio de 50% do raio da Terra. E a distância, né,
em relação ao Sol, ou seja, o raio de órbita é 1,5 vezes o raio de órbita da Terra. Então, a gente sabe que Marte é o quarto planeta, né? Então é claro que ele vai estar mais distante do que o raio de órbita da Terra. Aí o primeiro item já fala o seguinte: o ano marciano é igual a essa bagaça do ano terrestre. Bom, como é que eu posso comparar o período de órbita entre dois planetas que estejam orbitando o mesmo corpo, né? A gente vai ter que usar agora a terceira lei de Kepler. Então, já fiz aqui a Terra, né, e Marte, os dois orbitando o mesmo cara, né, que vai ser o Sol, aqui no centro do sistema solar. E esses dois planetas, né, eles possuem diferentes raios de órbita. Vou ter a Terra com um certo raio de órbita, RT. E eu vou ter Marte com um determinado raio de órbita, RM. E esses diferentes raios de órbitas produzem diferentes períodos, né, que é o tempo para dar uma volta. A relação é o seguinte, ó, o período de Marte sobre o período da Terra elevados ao quadrado é igual ao raio de Marte sobre o raio da Terra elevados ao cubo. Esta é a terceira lei de Kepler. E uma das mais importantes, né, uma das mais cobradas em vestibulares, porque justamente ela coloca uma relação matemática. A primeira e a segunda lei são mais conceituais. A terceira é uma lei matemática. E uma dica agora para você não confundir o quadrado com o cubo, porque esse é um erro muito comum, né? Eu mesmo cometia bastante esse erro. Eu sempre esquecia onde que era o quadrado e onde que era o cubo, né? Se o período era o quadrado, o cubo, se o raio era o quadrado, o cubo. Eu lembro que era quadrado e cubo, mas eu sempre ficava esquecendo. Olha que macete bobo para você lembrar. O período, você faz o Tzão aqui no bom sentido, né? E para fazer a letra T, você faz dois riscos, né? 1, 2. Então ele vai entrar ao quadrado. E para fazer o raio, você faz 3 riscos, né? Com lápis, ó. 1, 2, 3. Você faz 3 riscos, ele vai entrar ao cubo. É idiota, eu sei, mas funciona. Ah, professor, mas eu gosto de usar o R maiúsculo. 3 riscos também, ó. 1, 2, 3. 3 riscos é porque vai entrar ao cubo. Pronto, agora você não esquece mais quem está ao quadrado e quem está ao cubo. Vamos jogar os valores. O período de Marte sobre o período da Terra, eu não vou mexer nisso aqui. Porém, eu sei que o raio de órbita de Marte é 1,5 vezes o raio de órbita da Terra. Está lá na terceira informação, né? Então aqui fica 1,5 vezes o raio de órbita da Terra. Tudo isso ao cubo. Bom, como eu já substituí, vou simplificar agora. Em cima e embaixo, pelo raio de órbita da Terra. E a gente chega na seguinte expressão. Período de Marte sobre o período da Terra ao quadrado é igual a 1,5 ao cubo. Eu posso dizer que é 3 sobre 2 ao cubo, né? 3 sobre 2 é 1,5, então tanto faz. Ah, Thales, mas por que você fez isso? Né? Você é vidente? Você tem uma bola de cristal? Não, gente, é porque no próprio item ele já bota aqui um 3 sobre 2, tá vendo? Como ele já coloca um 3 sobre 2, eu já, esperto, penso em colocar 3 sobre 2 também. E agora, para a gente poder tirar o quadrado, eu vou ter que elevar os dois lados da equação numa raiz quadrada. Então vai ficar período de Marte sobre o período da Terra é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2 ao cubo. E agora é só usar aquela relação de o que está no Sol vai para a sombra, né, e etc. Esse raiz de 2 pode ser escrito como sendo a potência de 1 sobre 2. Então fica 3 sobre 2 elevado ao cubo elevado a 1 sobre 2. E quando você fizer o produto dos expoentes, né, aí vai chegar exatamente como aparece no primeiro item. 3 sobre 2 elevado
a 3 sobre 2. Pronto, o primeiro item está correto. Um pouco demorado, né? Não complicado, porque foi só a terceira lei que eu usei. Mas realmente na questão de matemática, né? Foi um pouquinho chato. De boas, tranquilo. Qualquer coisa, vocês perguntem aí, viu, gente? Se tiver qualquer dúvida aí, manda. Item 2. Agora a gente vai falar da aceleração gravitacional, né? A aceleração gravitacional é aproximadamente 40% menor na superfície de Marte que na superfície da Terra. Como é que a gente calcula a aceleração gravitacional? Vamos lá, já deixei preparado aqui. Temos um planeta com massa e emissão e ele produz ao seu redor um campo gravitacional convergente, que aponta para o centro do planeta. E para calcular esse campo gravitacional, a gente usa a seguinte expressão. Constante universal da gravidade, massa do planeta sobre distância ao quadrado. Prontinho. Esta é a fórmula de campo gravitacional. O nome correto é campo gravitacional, tá? Só que a gente chama de aceleração da gravidade, que acaba dando a mesma coisa, né? É o sinônimo, só que o mais correto é campo gravitacional. Essa massa que a gente coloca aqui dentro do cálculo é justamente a massa que produz o campo, tá? Massa que gera campo. Uma dica que eu posso te dar é o seguinte, parece com campo elétrico, tá? A expressão. Se você lembrar do cálculo de campo elétrico, tem uma certa semelhança. A constante eletrostática vezes a carga de quem produz aquele campo, em módulo, divide pela distância ao quadrado. Então, se você lembrar do campo elétrico, você acaba fazendo, por analogia também, o campo gravitacional. Mas beleza, o que me interessa aqui é o campo gravitacional. Ele quer saber a gravidade na superfície de Marte em relação à gravidade na superfície da Terra. Bom, sempre que ele falar uma proporção entre dois valores, né, uma razão, uma porcentagem, eu vou dividir um pelo outro. Eu quero saber a gravidade de Marte sobre a gravidade da Terra. Usando a expressão para os dois, vai ficar assim, ó. Constante universal, massa de Marte sobre o raio de Marte ao quadrado. Professor, por que você botou raio e não distância? Porque a gente está bem na superfície do planeta. Se a gente está bem na superfície, a distância vai ser o próprio raio, tá bom? E aqui embaixo, ó, constante universal. Opa, eu botei um Mzinho aqui, nada a ver, né? Perdão, viajei. Constante universal. Ah, não, era de Marte. Achei que tinha botado um M minúsculo. Massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. Bom, a constante universal eu já posso simplificar em cima e embaixo, até porque é a mesma constante para toda e qualquer situação. E agora, como eu tenho fração de fração, né, a gente mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Vai ficar assim. A massa de Marte sobre o raio de Marte, quadrado, vezes o raio da Terra ao quadrado, sobre a massa da Terra. Bom, e agora é justamente a hora da gente fazer as substituições. Ó. Eu vou pegar a primeira e a segunda informação aqui do texto. A massa de Marte é 10% da massa da Terra, então é 0,1. É assim que a gente escreve 10% na matemática, certo? E o raio desse planeta também é 50%. Então, o raio de Marte é 0,5 do raio da Terra. Fazendo essas substituições vai ficar o seguinte, ó. 0,1 aqui em cima e 0,5 aqui embaixo. Sem esquecer que tem o quadrado também, né? Se esquecer o quadrado já era. Beleza. Aí deu bom.
Agora dá bom. Depois que eu faço a substituição, vai cancelar tudo. Ó. A massa da Terra em cima simplifica com a massa da Terra embaixo. O raio da Terra em cima simplifica com o raio da Terra embaixo. E a gente chega aqui. 0,1 dividido por 0,5 ao quadrado vai dar 0,25. Que dividindo vai ficar 0,4. Ou seja, a gravidade em Marte é 40% da gravidade na Terra. Olha só que sacanagem do item do texto. Do texto do item, perdão. Ele fala assim, ó, a aceleração gravitacional é aproximadamente 40% menor na superfície de Marte que na superfície da Terra. Cuidado, cuidado. Ele não é 40% menor, ele corresponde a 40%. Percebe a diferença do texto, né? Ele corresponde a 40%. Se ele equivale a 40%, ele é menor quantas vezes? 60%. Então aqui, ó, só vou fazer uma correção de que ele é 60% menor. Isso torna o item errado. O item 3, ele já vem de graça depois do item 2. Porque pensa comigo, se em Marte a gravidade é só 40% em relação à da Terra, então o peso de um corpo em Marte também vai ser 40%, né? E não 30% menor. O peso vai ser diretamente proporcional com a gravidade, né? Então ele vai ser 60% menor também. Pronto, o 2 e o 3 eles vão respondidos ao mesmo tempo. Você pode voltar só para o item 1? Volto sim. Item 1, cadê? Tá aqui. 5 segundos para tirar um print aí, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Vamos para o item 4 e 5. O 4 e o 5 a gente responde de cabeça. Não tem que fazer conta não, quer ver? Ó? Item 4. Medida por uma mesma balança de braços iguais, a massa de um corpo em Marte é igual ao valor registrado na Terra. Correto? Com certeza, né? Com certeza. É óbvio que a massa de um corpo não muda quando você leva ele de um lugar para o outro, né? Se você leva ele de um lugar para o outro, não vai mudar a sua massa, pelo amor de Deus. O que muda é a gravidade e, portanto, muda a força-peso. A massa jamais. E o item 5 é o mais viajante de todos, é o mais fácil. O alcance de um projétil lançado na superfície de Marte é máximo quando o ângulo de lançamento é 42 graus. É aquele tipo de item que você pensa assim, né, velho? What the fuck? De onde é que ele tirou 42? Até onde você sabe, o ângulo máximo, né, o ângulo de alcance máximo é 45, né? E não vai mudar se você for para Marte. Se você for para Marte, se você quer chutar uma bola em Marte para ler o mais longe possível, tem que continuar sendo 45 graus. Esse 42 é que ele tirou não sei da onde, né? Erradíssimo. Beleza? E agora o item 6, para a gente poder relembrar a velocidade orbital de um satélite. Então, antes de a gente responder o item de fato, vamos revisar aqui rapidamente. Pronto, já tem o desenho pronto, velocidade orbital. Nós temos o Sol, de massa mzão, e nós temos o planeta, de massa mzinho, girando numa órbita perfeitamente circular. Qual que é a ideia? Esse planeta só consegue se manter em órbita porque existe uma força gravitacional apontando para o centro da trajetória. Ou seja, esta força gravitacional fará o papel de resultante centrípeta. Eu vou escrever assim, ó. Força resultante centrípeta é igual, neste caso, à força de atração gravitacional. No lugar de centrípeta, eu posso colocar mv² sobre raio. E na força gravitacional vai entrar a lei da gravitação universal, né? A lei de Isaac Newton. Constante produto das massas divide pela
distância ao quadrado. Essas duas massas mzinho já podem simplificar. Bye, 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 bye. E também posso simplificar um raio do denominador de um lado e do outro, sobrando apenas que a velocidade ao quadrado é igual a gm sobre r. Ou então, a velocidade é igual a raiz de gm sobre r. Ah, professor, tem que decorar essa fórmula? Então, eu acho que não precisa decorar não, né? Eu já tenho essa fórmula decorada, mas foi sem querer querendo, né? Eu não parei nenhum dia da minha vida para ficar memorizando a fórmula de velocidade orbital. O que você tem que lembrar aqui, que não pode esquecer mesmo, é de que numa órbita tem que ter uma força apontando para o centro. Neste caso, é a força gravitacional. Ponto final. Mas beleza, vamos responder o item agora, né? Que ele quer saber o seguinte, voltando aqui para o texto, né? A velocidade orbital de um satélite em Marte será inferior a 1/3 da sua velocidade orbital na Terra, se as distâncias do satélite ao centro de cada planeta forem iguais. Então, peraí. As distâncias que eu vou manter é a mesma, né? Então, nós temos aqui um raio de órbita que não será alterado, chamado de raio Rzinho, tá? O que muda é que o primeiro satélite vai estar orbitando a Terra e o outro satélite vai estar orbitando o Sol. E eu vou querer calcular a razão entre essas velocidades. Perdão, um vai estar orbitando a Terra e o outro vai estar orbitando Marte, né? O Sol não está no nosso problema. É um satélite ao redor da Terra e um satélite ao redor de Marte. Então vai ficar a velocidade ao redor de Marte sobre a velocidade ao redor da Terra. Usando a expressão que acabamos de encontrar, vai ficar raiz de constante universal, massa de Marte, sobre raio de órbita. E aqui embaixo vai ficar constante universal, massa da Terra, sobre o raio de órbita. Beleza, você deve estar se perguntando agora, professor, mas esse raio de órbita não tinha que ser um para Marte e um para a Terra? Não, porque o próprio item afirma que eles vão estar a distâncias iguais. Né? Os dois satélites estarão a mesma distância, então eu vou usar o mesmo raio Rzinho. Vou simplificar já a constante universal e também o raio da órbita Rzinho. Vai ficar apenas essa razão aqui entre as suas massas e depois dentro da raiz quadrada. Bom, já sei que a massa de Marte, né, de novo, eu posso falar que vale 0,1, 10% da massa da Terra. E eu vou juntar agora essas duas raízes em apenas uma. Simplifica a massa da Terra, em cima e embaixo. Raiz de 0,1 é aproximadamente 0,316, se eu não estou enganado. 0,316. Se quiserem, podem conferir na calculadora. O que seria mais ou menos, né? 32% ou 31%. Mas, enfim, já dá para responder o item, né? Porque ele fala o seguinte, ó. Ele fala que será inferior a 1/3, não é isso? Ó. Aqui, ó, inferior a 1/3. Então tá certo. Por quê? Porque 1/3 é 33%, mais ou menos. Como deu 32, né, e tal, então será inferior, sim, a 1/3. Tem 6 correto. Beleza, de boas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos agora para as duas últimas, que são, sem sombra de dúvidas, as mais difíceis. Ó, eu sou professor de física, né, e tal, eu gosto bastante de física, mas vocês sabem que eu sou bem sincero com vocês, né?
tem questões aqui que não era para fazer, tá? No vestibular, se você pensar assim, no dia da prova mesmo, não é para você fazer. Mesmo sendo de física, eu falo tranquilamente, cara, pule o item, tá? Pule o item. Essas questões vieram logo no início da prova. Diferente do que costuma acontecer, né? Física, geralmente a parte de exatas começa a vir ali da metade, né, e tal. Quero dizer, física na prática, né? Geralmente começa com biologia e tal, uma coisinha mais fácil. Mas essa daqui já começou com física, o que não é comum, e com questões difíceis de física. Né? Então, assim, não vale a pena mesmo. Você pula com a consciência tranquila, porque sabe que essa é a melhor coisa a se fazer, não porque você não está sabendo, né? Você pula para não perder tempo, porque essas 7 e essa 8 são muito difíceis. Mas vamos lá, questão 7. Se um explorador entrar em uma caverna em Marte e for caminhando em direção ao centro do planeta, a força de atração gravitacional que age sobre o explorador decai com o quadrado da distância entre ele e o centro de Marte, considerando-se a densidade constante. Bom, olha só. Já fiz aqui um desenho, né, do que ele está sugerindo. Temos o planeta e o explorador começa a fazer um túnel, né, começa a entrar ali numa caverna e vai cavando em busca do centro do planeta. E a questão é, quando ele chegar lá no centro, chegou lá no centro, vamos considerar todos os problemas, né, para fazer essa viagem. Vamos pensar que ele tem superpoderes, ele é indestrutível. E ele foi cavando e está lá voando, né, exatamente no centro do nosso planeta. A minha pergunta é, quanto é que vai ser a força gravitacional? Já parou para pensar nisso? Quanto é que vai ser a força de atração gravitacional sobre ele? Se a gente pensar na fórmula, na equação matemática, força gravitacional é constante produto das massas sobre distância ao quadrado. Se eu pensar assim, não vai dar muito certo, quer ver? Ó? Se eu estiver exatamente no centro, essa distância tende a zero. Porque, poxa, eu não vou ter distância nenhuma em relação ao centro do planeta. E se eu divido qualquer coisa por algo muito próximo de zero, então essa força gravitacional vai tender a infinito. E alguém me explica isso? Como assim a força gravitacional tende a infinito? Até porque se eu estiver no meio do planeta, exatamente no seu centro, eu não vou ter uma força gravitacional na prática, né? Porque toda a parte de cima do planeta vai me puxar com a mesma força que a parte de baixo. A parte da esquerda vai me puxar com a mesma força que a parte da direita. Enfim, não vai ter força. Porém, matematicamente falando, teria uma força infinita. O problema é o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui a fórmula. O problema é o seguinte. Quando você for entrando no planeta, você só vai considerar de fato o que está te atraindo o que eu vou chamar aqui de massa interna. Ou seja, eu vou apagar aqui, ó, todo o meu planeta. E à medida que eu já desci um pouco aqui para dentro do planeta, né, já cavei uma certa profundidade, a massa que será considerada será apenas essa massa restante que eu ainda não atravessei. A gente chama isso de teorema das cascas esféricas. Foi demonstrado por Galileu, que só o que exerce força de fato vai ser essa massa interna aqui, ó. O que eu já atravessei acaba não aplicando mais uma força gravitacional sobre mim. Então, vou chamar de massa interna. E o raio que eu vou ter que considerar então, né? Ao invés de ser todo o raio do planeta, eu vou pegar apenas o raio interno. Pronto, com isso, eu vou conseguir descobrir qual a força, né, que eu recebo de atração gravitacional. Existe uma força aqui que eu vou calcular. Força grave. Bom, é só começar pela expressão que você já conhece mesmo. Força gravitacional é igual a constante massa do planeta, que agora vai ser apenas a massa interna, massa do explorador, dividido pela distância ao quadrado. Bom, o problema é que essa massa interna está mudando o tempo todo. À medida que ele vai entrando, né, no planeta, essa massa interna vai ficando cada vez menor, né? Então você tem que imaginar que é como se a Terra estivesse encolhendo. De fato, ela não está, mas a parte da Terra que está te atraindo, ela vai encolhendo. Vamos usar agora o conceito de densidade. Até porque ele falou que a densidade do corpo é constante, né? Ele não teria falado isso à toa, certo?
Se eu pensar na densidade, isso é só dividir a massa sobre o volume, certo? Sendo que o volume é o volume de uma esfera, que fica 4/3 de πr ao cubo. Pronto, agora sim. Agora sim. Isolando aqui essa massa, vai ficar, ó, massa interna é igual a densidade vezes 4/3 de πr ao cubo. Vamos substituir lá, onde tem essa massa interna, eu vou colocar essa bagaceira toda. Ah, professor, tem que decorar isso? Claro que não, claro que não. O que importa é só você ver a proporção aqui, ó. Não tem nem que saber a fórmula exata, não. Força gravitacional vai ficar constante vezes densidade, 4/3 πr ao cubo, vezes a massa do explorador, dividido por raio interno ao quadrado. Enfim, tudo isso para mostrar aqui para vocês que a relação matemática fica diferente quando você entra no planeta. Tem raio interno ao cubo sobre raio ao quadrado. Simplifica aqui, 2 raios em cima com 2 raios de baixo. E a relação matemática é de que a força gravitacional, que vai atuar neste explorador, é proporcional ao raio. Ou seja, é proporcional à distância entre o explorador e o planeta. Beleza? Logo, não é uma relação quadrática. Não precisava fazer tudo isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu estou fazendo só para ficar completo, só para ficar chique, bonitinho. Não precisava ter feito tudo isso. Era só você perceber que não será mais uma relação quadrática. Se não é uma relação quadrática, o item está errado. E ponto final. Afirmativa 7, errada. E, finalmente, a questão 8, agora sobre empuxo. Ele diz o seguinte: um balão dirigível deslocando-se para cima a partir da superfície da Terra sobe com uma aceleração dada por esta expressão, né? Blá, 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 que G é a gravidade, ρ a densidade, assim por diante. Bom, vamos ver, né? Vou tentar descobrir qual que é a aceleração que um balão sobe. Tá aqui o desenho, um balãozinho, né? Aqueles bem clássicos de fazer passeio. As pessoas estão aqui dentro. E esse balão vai acelerar para cima por um motivo bem simples. A gente tem que pensar nas forças que atuam no balão. Bom, ele vai receber do próprio ar uma força de empuxo, certo? Que é para cima. E, portanto, também terá o peso para baixo. Em que situação que ele vai conseguir acelerar para cima? Vai, pensa um pouquinho. Em que situação ele consegue acelerar para cima? Apenas se o empuxo estiver sendo maior que o peso, né? E é isso que eu vou escrever agora. Força resultante é igual ao empuxo, que é para cima, menos o peso, que é para baixo. Então, aqui já não era mais hidrostática, não era mais gravitação, e sim hidrostática. Ah, Thales, como é que você sabe que tinha que usar a segunda lei de Newton? Bom, ele falou de aceleração. Sempre que ele falar de aceleração, você vai pensar na segunda lei de Newton. A partir das forças, você descobre a aceleração do corpo. Onde tem força resultante, eu vou colocar massa vezes a aceleração. E agora vocês têm que lembrar como é que calcula o empuxo. Eu gosto de dizer que o empuxo ele é devagar. O empuxo ele é devagar. Tá vendo? DVG, devagar. Em que essa densidade aqui é a densidade do fluido no qual ele está imerso. Então, professor, pode receber empuxo do ar? Sim, pode receber empuxo do ar. Na verdade, todos vocês agora estão recebendo um empuxo do ar, tá? Vocês estão imersas dentro de um fluido e esse fluido é o próprio ar, beleza? Vamos fazer a substituição aqui e vamos ver quanto é que vai dar.
densidade do ar, volume do balão, gravidade. E onde tem o peso, fica a massa do balão, vezes a gravidade. Deixa eu botar aqui também um Bzinho de balão. Ok. Bom, já tenho aqui a minha aceleração, né? Já está quase perto do meu resultado. Porém, olhando para o item, né, se você voltar lá para o item, ele coloca as densidades tanto do ar quanto do balão, tá vendo? Rho-ar é a densidade do ar. Rho-b é a densidade do balão. Como é que eu faço para aparecer aqui a densidade do balão, né? Pensa comigo, como é que eu faço para aparecer isso aqui? Simples. Onde tem a massa do balão, eu posso substituir por densidade vezes o volume. Tanto de um lado quanto do outro. Massa do balão é a densidade vezes o volume. Bom, agora pronto. Agora fica fácil. Agora é só manipulações algébricas, tá? Vai ficar assim, ó. Densidade do balão, volume, aceleração. Densidade do ar, volume, gravidade. E aqui, densidade do balão, área. Opa, essa área aqui não existe não, né? Então, densidade do balão, volume e gravidade. Agora sim. Vou simplificar de todo mundo aqui. O volume do balão, ó, bye bye, bye bye. E agora é só passar a densidade do balão dividindo para o lado direito. Vou colocar até a gravidade aqui em evidência também, né? Pronto, passa ele dividindo, vai ficar gravidade, densidade do ar, sobre a densidade do balão, menos 1. Já fiz uns 2 ou 3 passos aqui de uma vez, né? Você pode fazer com mais tranquilidade, com mais calma, na velocidade que você conseguir fazer aí. Beleza? Essa aqui, sem sombra de dúvidas, difícil pra caramba, pra caramba, pra caramba, pra caramba. Era o item 1 da prova, né? Aqui na minha lista ficou o item 8, porque eu joguei ela pro final, né? Eu peguei aqui e joguei ela pro final de propósito. Mas no vestibular de 2014, esse era o primeiro item da prova. Você jamais ia perder tanto tempo para fazer um item certo ou errado, né? Se fosse pelo menos uma questão discursiva, ou um item tipo B, né? Aquele que é de marcar centena, dezena, unidade, até valeria a pena. Mas se não, pula mesmo. De boas, pessoal, vou marcar aqui os gabaritos então, né? Ficou o item 7 errado. E o item 8 acabou ficando certinho, né? A equação bateu. Alguém quer tirar um print aqui? Eu vou dar 5 segundos em cada tela, tá? Para quem quiser perguntar ou para quem quiser tirar print. Ó. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos nessa. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. E por fim, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Perguntas, choro, lamentações. Deu para revisar bacana aqui. Cara, foi quase tudo, eu acho, né, de grafitação. Por incrível que pareça, uma única questão foi quase tudo. Ó. Foi força, foi velocidade orbital, foi campo gravitacional e também leis de Kepler. Até bom que eu botei já numa ordem bacana para ficar meio que de fácil para difícil. Bom, essa 10 aqui acho que eu vou pular, senão vai ficar muita coisa de gravitação e pouca coisa de hidrostática. Vamos aproveitar logo esses 20 minutinhos finais para fazer hidrostática. Questão 14. Essa aqui é aquela questão que, se não organizar as ideias, fica uma questão difícil pra caramba, né? Ela não é difícil, mas tem que organizar muito bem as ideias. Uma rolha é utilizada para tampar o furo a uma distância de 3 centímetros de um recipiente. Então, já vou até colocar no desenho. Essa distância Dzinho vale 3 centímetros.
Ok. O recipiente é aberto e preenchido com uma rolha. Preenchido com água, perdão. E preenchido com um nível H de água. Sabendo que a área da seção transversal da rolha é de 5 cm² e que ela suporta uma força máxima de 4 newtons, faça o que se pede, papapá. Ele quer saber qual que é o nível máximo de água antes que a rolha se solte. Vamos desenhar aqui, ó. O que vai acontecer com essa rolha? Primeiro, temos um recipiente aberto, como vocês podem perceber aqui na figura. Isso vai fazer toda a diferença, porque se ele está aberto, a gente vai ter a pressão atmosférica atuando aqui na superfície do líquido. Vamos chamar aqui de pressão atmosférica. E também aqui do lado de fora da rolha. A gente vai ter também, ó, esta mesma pressão atmosférica de fora para dentro. Porém, aqui na parte de dentro da rolha eu vou ter uma pressão um pouquinho maior. Por quê? Porque aqui na parte de dentro eu vou ter a pressão atmosférica, né? Já que o recipiente está aberto, mais a pressão da água. Vou escrever assim, ó, pressão ATM mais pressão AG de água. Então, nós temos uma diferença de pressão dentro e fora, vocês percebem, né? Se a gente pensar na rolha, a parte de dentro está com mais pressão do que a parte de fora. E é isso que vai acabar produzindo uma força que vai empurrá-la de dentro para fora. Mas vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Ele me falou a força, né? E ele me falou a área. Então, com isso, eu consigo descobrir qual pressão que ela pode ficar submetida, né? Vamos calcular aqui, ó. Cálculo de pressão. É só dividir força sobre área, né? Isso aqui não tem muito segredo, não. Acho que todo mundo aí lembra. Pressão igual a força sobre área. Isso é o básico da hidrostática. Arroz com feijão. Só vamos ter que converter essa área de centímetros quadrados para metros quadrados, né? Então vai ficar força de 4 sobre 5 vezes 10 a menos 4. 1 centímetro é 10 a menos 2. Porém, como é centímetro quadrado, fica 10 a menos 4 metros quadrados também. Beleza? 4 com 5 vai dar 1,6. Mentira, 0,8. E o 10 a menos 4 passa para 5, expoente positivo. Resultado, 8.000 Pascal. Essa é a pressão máxima que pode ter atuando sobre a rolha. Mas beleza, quem vai fazer essa pressão aqui? A pressão atmosférica, gente, eu já vou simplificar aqui no meu problema. Já que a atmosfera está atuando dos dois lados, né, dentro e fora, eu já vou eliminar aqui, ó, bye bye e bye bye. Eu vou pensar numa certa pressão resultante, né? Assim como a gente tem força resultante, eu posso falar de uma pressão resultante. A pressão que de fato me interessa é a pressão feita apenas pela coluna de água. Saquei, então vamos lá. Agora eu vou usar o princípio de Steven, ou Steven, como alguns professores de física falam. Eu até hoje não sei qual é o correto, mas eu prefiro Steven. O que diz o teorema de Steven? Também é uma das primeiras coisas que a gente vê em hidrostática, né? Esse teorema diz o seguinte: a pressão feita por uma coluna de líquido, seja água, óleo, qualquer coisa do tipo, é só multiplicar a densidade desse líquido pela gravidade e pela altura. É o DGH, tá? O famoso DGH. Isso aqui é a pressão feita por uma coluna H de água. Pronto, vamos colocar os valores. Vou dizer que a água tem que fazer uma pressão de no máximo 8.000 Pascal. A densidade da água é de 1.000, já foi dado no texto. A gravidade é 10. E agora eu descubro que a altura de água que deve ter, no máximo, é de 0,8 metro. O que dá uma altura de água de 80 centímetros. Mas olha só que sacanagem. Você chega nesse 80 centímetros, né?
E o que você quer fazer logo de cara, né? Marcar o gabarito como sendo a letra A. Poxa, cheguei em 80, né? Tem uma alternativa ali com 80, então pronto, essa é a resposta. Só que não, tá? Só que não. Por que não? Porque essa altura de água que eu estou calculando é em relação à rolha, né? Em relação ao ponto em que a rolha está colocada. Então, se isso daqui tem 80 centímetros, então quanto de água que a gente tem dentro do recipiente, né? É só acrescentar com os 3 centímetros de altura da rolha, entende? Por isso que a minha resposta, na verdade, é a letra D de dado, é 83 centímetros. Sacanagem, né? Isso aí foi pegadinha mesmo, né? Isso aí foi para enganar quem está ansioso ali, querendo responder logo para acabar a prova, né? Quem não tem prática, quem não faz simulados, né, e não pratica bastante, chega na hora da prova, fica nervoso, fica tenso, começa a responder de qualquer jeito, não lê nada direito. Por isso vocês têm que praticar bastante para ter calma, ter tranquilidade, né? E saber ler bem as questões na hora da prova. Pergunta? Tranquilo? Posso para a próxima. Então, essa primeira questão aqui foi bom para a gente poder revisar o DGH, pressão dentro de um líquido. Próxima questão, aqui a gente vai revisar o teorema de Pascal, tá? O princípio de Pascal. Já vou até escrever aqui, ó, Pascal. Esse princípio de Pascal afirma o seguinte: dentro de um fluido, o aumento de pressão é igual para todos os pontos. Dentro de um fluido, o aumento de pressão é igual para todos os pontos. Então, se a gente pegar aqui essa seringa, que tem uma mangueira ligando essas duas seringas, e você pressionar uma dessas seringas, né, se você aplicar uma força aqui em uma dessas seringas, você vai aumentar a pressão do líquido. Você vai produzir um acréscimo de pressão devido a uma força. E esse acréscimo de pressão que você produz, ele vai se transmitir para todo o líquido, o que faz com que uma força seja aplicada lá do outro lado, na outra seringa. Então aqui eu vou ter uma força F2, ou melhor, FB. Porém, as forças não são as mesmas, né? Isso aqui é bem anti-intuitivo. Pela nossa intuição, e pelo que a gente conhece de terceira lei de Newton, ação e reação, a gente pensa assim, poxa, se eu empurrar a seringa ali com 2 newtons, então a outra vai ser empurrada com 2 newtons. Errado. Não é a força que se mantém constante, mas sim um acréscimo de pressão. E lembrando que pressão é força sobre área, né? Então vai ficar assim. A força feita na seringa A sobre a área dessa seringa é igual à força exercida pela seringa B sobre a área dessa seringa. Vamos ver quais valores que eu posso descobrir aqui. Ó. Ele diz no texto que esse professor, né, fazendo esse experimento, vai conseguir erguer o bloco, deixa eu passar aqui o marca-texto, em 5 centímetros, um bloco de 4 quilos, com velocidade constante. Então, peraí, se ele tem 4 quilos, então, obviamente, o peso do bloco é 40 newtons. E para eu conseguir, então, levantar esse bloco com uma velocidade constante, eu preciso de uma força na seringa B também de 40 newtons. Certo? Porque aí eu consigo equilibrar o peso desse bloco e fazê-lo subir com uma velocidade constante. Pronto, era isso que eu precisava. Ele também falou das áreas, né? Perdão, quase que esquecendo. A seringa A possui metade da área da seringa B. Então, vou fazer todas essas substituições aqui agora. A força de A eu não sei, mas onde tem a área de A, eu coloco a área de B sobre 2. E a força de B, 40 newtons sobre a área de B. Beleza. Eu vou passar agora multiplicando. Vai ficar 40 sobre a área de B vezes a área de B sobre 2. Simplificou as áreas, né? Em cima e embaixo, no numerador e no denominador. 40 sobre 2 vai ficar 20 newtons.
Então, olha só que bizarro. Se você aplicar no êmbolo menor uma força de apenas 20 newtons, você consegue obter no êmbolo maior uma força de 40 newtons. Você consegue duplicar a força, porque nessa outra seringa você vai ter o dobro de área. O professor podia ter feito de cabeça? Com certeza, tá? Eu fiz aqui passo a passo para ficar mais didático, né? Caso você tenha se esquecido e tal. Só que na prática é bom você fazer logo de cabeça. Os valores são fáceis e a relação é diretamente proporcional entre as forças e as áreas. Bom, estou em dúvida agora apenas entre a letra A e a letra B, né? Eu já sei que a força que eu tenho que fazer é 20 newtons. Porém, eu quero saber agora qual deslocamento que eu tenho que produzir neste êmbolo aqui, ó. Deixa eu fazer o desenho de verde. Quando eu aplicar essa força, eu vou ter que produzir um certo deslocamento, que eu vou chamar de dA. Deslocamento da seringa A. Isso acaba produzindo, aqui do outro lado, um deslocamento da seringa B, né? Então, a seringa B vai para cima, percorrendo uma certa distância também. Mas qual que é a lógica aqui, pessoal? A gente tem que pensar sempre no princípio da conservação de energia. A energia sempre é conservada, independentemente da situação. Não tem como você aumentar ou diminuir energia. Ou seja, se eu pensar no trabalho feito pela minha força, isso tem que ser o mesmo trabalho feito pela força da seringa B. Então, vou igualar aqui os trabalhos. O trabalho feito... Opa, trocar de cor, né? O trabalho realizado sobre a seringa A tem que ser o mesmo trabalho realizado pela seringa B. Em que o trabalho é só multiplicar força vezes distância. Força vezes distância igual a força vezes distância. E aqui que vai entrar a nossa desvantagem. Perceba, a força na seringa A vai ser menor, né? Vai ser de apenas 20 newtons. E a força na seringa B vai ser maior, 40 newtons. Porém, se eu quero erguer o bloco em 5 centímetros, olha quanto é que vai dar essa resposta aqui, ó. 40 vezes 5, beleza, isso aqui vai dar 200. 200 sobre 20 vai dar 10. Ou seja, eu vou ter que percorrer na seringa A uma distância de 10 centímetros para poder fazer subir a seringa B apenas 5 centímetros. Então é muito legal como a física funciona, né? Ela funciona sempre num esquema de vantagem seguido de desvantagem. Não existe milagre, né? Não existe mágica na natureza. Não existe almoço grátis, né? Como os liberais gostam de dizer. Se você tem uma vantagem, naturalmente tem uma desvantagem. E a mesma lógica funciona para polias móveis, tá? Quando a gente pensa em polias móveis, a gente também tem que ter essa coisa na cabeça. Você faz menos força para levantar qualquer coisa numa polia móvel. Porém, em contrapartida, você tem que percorrer uma distância maior. Então, nosso gabarito fica a letra B de bola. De boas, tranquilo. Deu para revisar aqui o princípio de Pascal, certo? São os dois... Na verdade, são 3 tópicos, né? Quando a gente pensa em hidrostática, são 3 tópicos. Por isso que eu resolvi, já peguei 3 questões aqui bonitinhas, ó. Então, essa primeira foi para lembrar o princípio de Stevens, pressão dentro da água, né, dentro de um fluido. Agora, o princípio de Pascal, usando aqui a ideia do elevador hidráulico. Essa é uma questão bem clássica, tá, de vestibulares. E agora, uma questão para relembrar o teorema de Arquimedes, né, que é o cálculo de empuxo, basicamente. Ó. Empuxo. Terceiro e último tópico de hidrostática. Bom, são 2 itens iniciais, né, mas esses 2 primeiros itens são bem fáceis. Ó. Vamos ler primeiro o texto. Um navio negreiro típico com 200 toneladas de massa. Já tem uma massa então dele, deixa eu passar o marca-texto. 200 toneladas de massa tem a forma de um prisma triangular reto, cujas dimensões são mostradas na figura acima. Beleza. As bases do prisma são triângulos, a densidade da água é igual a 1000. Ok, julgue os itens. Olha só como o primeiro item é simples. A pressão da água na parte mais baixa do casco do navio é menor que a pressão da água na superfície? Erradíssimo, né? Erradíssimo. Quanto mais para baixo você entra na água, né, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então, lá no casco do navio, né, que está afundado na água, a pressão vai ser maior do que na superfície, que é de 1 atm. Beleza? Item 2.
quando o convés do navio estiver inclinado em relação à superfície da água, o módulo da força normal que o convés exerce sobre um objeto que está sobre ele será inferior ao módulo da força do peso do objeto. Questão boa, hein? Vamos primeiro pensar no navio quando ele estiver perfeitamente no horizontal. Imagina que você está vendo ele de frente, né? Tem uma pessoa aqui. Nesse caso, se essa pessoa estiver em equilíbrio, eu posso falar que a força normal que ela recebe vai ter a mesma intensidade do peso, certo? Aqui ele está parado, né? Então essas duas forças estão se equilibrando. Porém, vamos pensar agora que o convés do navio esteja inclinado. Então ele vai estar como se fosse numa rampa, né? Num plano inclinado. E agora? Né? O que muda? Está aqui a pessoinha no convés do navio. E agora eu já posso dizer que a normal não é igual ao peso, né? Eu vou ter o peso para baixo, obviamente. Porém, a força normal vai ficar assim, né? Perpendicular à força-peso. De tal forma que eu tenho que fazer a decomposição do peso. Lembram disso? Ó? O tal do Px, né? E o tal do Py. Então, nesse caso, a força normal tem que ser igual apenas a componente Py do peso, que é menor, de fato, do que o peso total. Então, a afirmativa 2 está correta, né? Isso que ele fala. Ó. Se o convés estiver inclinado, a força normal vai ser menor do que a força-peso. Prontinho. Mas, enfim, isso aqui nem é hidrostática, né? O que importa mesmo é o item 3. Eu ia apagar, mas deixa quieto, né? Vou só baixar um pouco aqui. Beleza. O item 3, sim. Mais de 40% do volume do navio ficará submerso? Não sei, né? Então, eu sei que tem uma parte do navio que é submersa. Toda essa partezinha aqui está embaixo da água. Eu quero saber quanto é que vale este volume submerso. Bom, a ideia que você tem que pensar é o seguinte. Toda vez que tiver coisa flutuando na água, toda vez, isso é uma questão que aparece bastante nos vestibulares. Se tem qualquer coisa flutuando na água, você vai pensar da seguinte maneira. O peso deste objeto está sendo equilibrado pela força de empuxo que ele recebe da água. Então, é só equilibrar o empuxo com o peso do navio. Vamos ver quanto é que dá. Ó. O empuxo é igual ao peso. No empuxo, você coloca o devagar, né? Densidade da água, volume submerso, vezes gravidade. No peso do navio, massa dele, vezes gravidade. Bom, a gravidade já pode simplificar, né? Dos dois lados. Bye, 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 bye. E aí vai sobrar apenas a densidade, o volume e a massa. A densidade nós já sabemos ali no texto. Ele já coloca essa informação pra gente, ó. 1000. Essa é a densidade da água. Opa. Então fica 1000 vezes o volume submerso. E agora, na massa do navio, né? Ele também fala que é 200 toneladas. Então, eu vou botar 200.000 quilos. Uma tonelada vale 1.000 quilos, 200 toneladas, 200.000 quilos. Bom, simplifica aqui os zerinhos, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. E o resultado aqui, o volume submerso é igual a 200 metros cúbicos. Professor, beleza, mas ele não perguntou o volume submerso, ele quer saber o quanto do volume do total ficará submerso. Eu quero chegar numa porcentagem. Então, para isso, eu tenho que ter o volume total, né? Como é que eu faço o volume total? Aí é geometria. Questãozinha de física e geometria ao mesmo tempo. O volume total do barquinho vai ser a área da base vezes a altura. Em que a altura seria esses 30 metros aqui, né?
E a área da base vai ser a área triangular aqui, ó. Que é tanto de um lado quanto do outro, né? Essa é a área da base. Pronto, vamos ver quanto é que vai dar. Volume total é igual a 6 vezes 8 sobre 2, para calcular a área da base, que é um triângulo, vezes essa altura, entre aspas, que é 30. Se eu não estou enganado, isso aqui vai dar 720 metros cúbicos. Quem quiser pode conferir na calculadora, mas acho que é isso mesmo. Fazendo agora a proporção, né, dividindo aqui, né? Quanto é que é 200 de um total de 720? Isso equivale a 28% aproximadamente. Então aqui, ó, 200 metros cúbicos é mais ou menos 28%. Ficou longe, né? Vou conferir esse cálculo do volume total, que agora eu fiquei um pouco receoso. 6 vezes 8 sobre 2 vezes 30. É isso mesmo, 720. O item está bem errado mesmo, né? Mais de 40% errado, apenas 28%. Pronto. Ufa, né? Acredito que eu consegui. Né? Foi, gente, revisãozinha rápida, tá? Desculpa mesmo. Foi o que deu para fazer, tá? Foi o que deu para fazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, tentem fazer as outras questões, né? Qualquer dúvida, pode mandar e-mail, apareça lá no plantão do Wilton, tá bom? E essa é a nossa última aula, né? Finalizamos aqui a nossa revisão, nosso semestre, né? Semestre entre aspas, porque passou muito mais que um semestre, né? Teve aula pra caramba aí, né? E aí, gente, dúvidas finais? Tranquilo? De boas? Algum questionamento? Bom, eu que agradeço, Yasmin, eu que agradeço. Obrigado aí vocês três por virem até o final. São as guerreiras. Tenho certeza que vocês serão recompensadas, tá, gente? Minha pouca experiência em cursinho, né? Minha pouca experiência em cursinho sempre diz isso, né? Os alunos que ficam até o final, geralmente são os rostinhos que aparecem lá na aprovação, tá bom? Então é isso, obrigado. Um beijão para vocês. Boa prova, se vocês forem fazer. Tchau, gente. Boa noite também para vocês.